Olá, nesta aula nós vamos tratar do tema o ser humano como composto, corpo e alma em Santo Tomás de Aquino. Vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos iniciar ainda com uma leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui estão, então, as duas dimensões do ser humano. Ele é feito da argila do solo, ou seja, ele é matéria, mas o Senhor Deus soprou em suas narinas um hálito de vida, que o fez se tornar um ser vivente. É o que nós chamamos de alma. Então, nessa aula, ao falar desse tema composto, corpo e alma, em Santo Tomás de Aquino, nós vamos observar que não se trata apenas de uma opinião teológica, de um mestre, um doutor, no caso, o doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, e, portanto, de uma escola teológica, entre outras. Esse tema, corpo e alma, a alma como forma substancial do corpo, é algo que foi assimilado pela doutrina. Estou aqui com Denzinger, número 902. É sobre o Concílio de Viena. O Concílio de Viena, na França, foi o 15º Concílio Ecumênico. Aconteceu nos anos 1311 e 1312. Portanto, veja, logo depois, digamos, na geração seguinte à de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino morreu em 1275, 1311 foi esse concílio. E aqui a Igreja oficialmente, sob o Papa Clemente V, adotou essa visão de Tomás de Aquino. Na verdade, não é de Tomás de Aquino, é de Aristóteles, né? Mas Tomás de Aquino cristianizou esse conceito de o homem como um composto de corpo e alma e se tornou doutrina católica. Diz aqui o número 202 do Denzinger. Sempre com o consenso do referido Santo Concílio, reprovamos como errônea e contrária à verdade da fé católica toda doutrina ou tese que afirme temerariamente que a substância da alma racional ou intelectiva não é verdadeiramente e por si a forma do corpo humano, ou suscite dúvida a esse respeito. E, para que seja conhecida por todos a verdade da pura fé e fechado o caminho a todo erro, definimos que qualquer um que no futuro ouse afirmar, defender ou sustentar com pertinácia que a alma racional ou intelectiva não é a forma do corpo humano, por si essencialmente, deve ser considerado herege. Bom, então, como eu disse, não é meramente a opinião de Tomás de Aquino. Foi assimilado pela fé católica. Vamos entender, então, o que significa dizer que o homem é um composto. É uma substância composta de matéria e de forma. O que significa isso, portanto? Vamos ver, primeiramente, as nossas fontes. Eu vou usar Frederick Coplestone, Tomás de Aquino, Introdução à Vida e à Obra do Grande Pensador Medieval, da editora Eclésia. Esse livro é muito interessante para quem quer aprender, aprofundar nos conhecimentos de Santo Tomás de Aquino. Primeiramente, diz Coplestone,
Existe uma influência de Platão e de Plotino na doutrina cristã dos padres da igreja, em Orígenes principalmente. Por isso Orígenes não foi canonizado, né? Orígenes diz que no princípio haviam sido criadas as almas sem corpos em meio às substâncias espirituais. Depois elas foram unidas aos corpos, neles encerradas como em cárceres. O corpo lhe advém por acidente. Então, para Orígenes, seguindo Platão e Plotino, o corpo é o cárcere da alma, é o chamado dualismo, né? E, portanto, a união do corpo com a alma, para Orígenes, é acidental. O corpo é um acidente. A substância, portanto, a substância humana, para Orígenes, é a alma. A pessoa, para Orígenes, é a alma. O corpo é um acidente. Vamos lembrar de distinção que Aristóteles faz. O que é substância, o que é acidente? Substância é aquilo que existe em si mesmo. Acidente é aquilo que só existe inerindo na substância. Quais são os acidentes? Quantidade, tamanho, cor, né? Aparência. Os acidentes são aquelas características, aquelas propriedades da substância, da coisa, né? Então, não existe cor. A cor não tem existência em si mesma. Ela só existe nas coisas, nas substâncias. Então, para Orígenes, o corpo é um acidente, né? O corpo aparece para nós humanos como acidente. Isso não é doutrina cristã. Para nós, a substância não é a alma. A substância é o composto, corpo e alma. É importante lembrarmos, irmãos, que segundo diz Copleston, existem dois extremos que Tomás de Aquino evita. Tomás de Aquino, vamos dizer, ele chega a um meio termo entre, de um lado, o dualismo, que é esse que eu estou dizendo, de Platão e de Plotino. De outro lado, o monismo. Monismo é aquela teoria filosófica que reduz o corpo à mente. Por exemplo, Spinoza dizia que existe uma única coisa. Lembrem-se daqueles filósofos pré-socráticos, para cada um, uma substância do universo, né? Se reduzia a um. Para um era o fogo, para o outro era a água, etc, etc, né? O princípio de tudo. Então, essa ideia de que existe só uma coisa, né? Isso é o monismo. Hegel, por exemplo, né? O espírito. Quando Hegel fala do espírito, ele está falando que tudo que existe é manifestação do espírito, né? Não existe essa dicotomia entre espírito e matéria. Esse é o monismo, portanto, que deu origem ao marxismo, né? Se tudo é espírito, então qual é a consequência que Marx tira disso, desse pensamento de Hegel? Materialismo. Se tudo é espírito e o que a gente vê é matéria, então matéria é igual a espírito. Isso é monismo, né? Uma não distinção entre matéria e espírito. Esse é um erro que Tomás de Aquino evita. E de onde que os monistas, né, esses filósofos monistas, tiram essa conclusão? A partir de que dado, concretamente, eles afirmam isso? Por exemplo, observando as relações psicossomáticas que existem, né? Traumas físicos produzem transtornos mentais no ser humano, né? Também o fato de nós dependermos dos sentidos corporais para adquirir conhecimento. Isso que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Nós vamos hoje ver também nessa aula. Para os monistas, esses são os dois argumentos básicos para falar tudo é uma coisa só. Não existem dualidades, matéria e espírito. Como eu disse, o outro erro é o dualismo. Tomás de Aquino faz o caminho do meio entre o dualismo e o monismo. Então, para Tomás de Aquino, a alma não é uma substância independente e completa. A alma é a forma do corpo. Quer dizer, podemos dizer assim, hoje, a alma é uma dimensão da pessoa.
assim como o corpo é outra dimensão. Quando nós tomamos um objeto, né, nós vemos a realidade em 3D, 3 dimensões. Né? Então, comprimento, largura, profundidade, 3D. Existiria, segundo essa visão de Tomás de Aquino, uma dimensão também, uma quarta dimensão, que seria a alma, ou o espírito. Né? Então, nós, seres humanos, temos uma outra dimensão, que é a alma. Não é que seja uma parte, não é que seja uma coisa, é uma dimensão, é uma forma de ver a pessoa humana. Vamos então retomar os nossos slides. O homem, para Santo Agostinho, é uma alma racional que utiliza um corpo mortal e terreno. Ele diz isso naquele livro dos costumes da Igreja Católica e dos costumes dos maniqueus, no livro 1º, capítulo 27. O homem é uma alma racional que utiliza um corpo mortal e terreno. Veja como Santo Agostinho, né, também recebeu algumas influências de Platão e de Plotino. Aquele texto muito conhecido que nós citamos, nós lemos todos os anos na festa de Santa Mônica, 27 de agosto, no ofício das leituras, em que Agostinho diz: então a minha mãe Mônica desprendeu-se do corpo, sua alma desprendeu-se do corpo e partiu, né? Como se o corpo fosse algo pesado, algo estranho à alma, né? Como se fosse uma espécie de castigo pelo qual a alma responde pelo pecado original, etc. Essa forma de falar é influência de Platão em Agostinho. Uma outra citação do livro Da Dimensão da Alma, capítulo 13. A alma é uma certa substância que participa da razão e é adequada para governar um corpo. Então veja, Agostinho está dizendo que a alma é uma substância. Não, a alma não é uma substância. A substância, homem, é um composto de corpo e alma. O que existe em si mesmo, a substância humana, é o composto. Mas Agostinho diz aqui que a alma é uma substância e é adequada para governar um corpo. Veja, o corpo também visto como acidente. Então nós vamos analisar 2 obras de Tomás de Aquino, né? Falando agora, já que o tema da nossa aula é ele. Primeiro vamos ver Questiones disputate de anima. A partir de agora nós vamos chamar só de anima. Questões disputadas sobre a alma. Depois nós vamos ver a Suma Teológica, a parte primeira. Então, diz Santo Tomás de Aquino: aquilo pelo qual vive o corpo é a alma. Ora, viver para os viventes é ser. Assim, a alma é aquilo pelo qual o corpo humano tem o ser em ato. Mas tal coisa é forma. A alma humana é, portanto, a forma do corpo. Se a alma estivesse no corpo como um piloto no navio, essa é a teoria de Platão, seguir-se-ia que a união da alma ao corpo seria acidental. Dessa forma, a morte que provoca a sua separação não seria uma corrupção substancial, o que é, evidentemente, falso. Então, para Platão, a alma está no corpo como o piloto está no navio, governando o navio, ou seja, de forma acidental. E, para Tomás de Aquino, não. O corpo é aquilo pelo qual, a alma é aquilo pelo qual o corpo vive. É o princípio de vida. A alma, então, é o que faz com que essa matéria seja um corpo. O que faz com que eu seja um corpo humano. Se a alma sai do corpo, para Tomás de Aquino, não se trata mais de um corpo humano. Trata-se apenas de matéria. É interessante isso, né? Porque existem evidências para isso.
Quando a pessoa morre, o que acontece? O que nós chamamos de corpo começa imediatamente a se desintegrar, a apodrecer. Isso prova que o que faz com que isso seja um corpo humano é a alma. E alma é daí que vem a palavra animação. Alma em latim é anima. Então, um corpo animado quer dizer um corpo com alma. O que faz com que eu tenha animação, que eu seja animado, é a minha alma. Nós precisamos nos familiarizar com essa linguagem de Tomás de Aquino, que é a linguagem aristotélica, e não misturá-la com o platonismo. Porque quando falamos de alma, embora estejamos falando no sentido aristotélico, o que nos vem ao imaginário é a alma no sentido platônico. Na literatura, nos filmes, nos desenhos animados, a gente sempre vê que a alma é representada, retratada da forma platônica e não aristotélica. Até porque é só na forma platônica mesmo que ela pode ser retratada, já que para Tomás de Aquino a alma é absolutamente invisível, imaterial, portanto não se pode imaginar como é uma alma. Então, na forma como é apresentado comumente, na forma platônica, parece ser o contrário, parece ser o corpo que é a forma da alma, porque quando a pessoa morre, assim, sai a alma do corpo. E a alma tem os traços do corpo. Só que, na verdade, é o contrário. O que faz com que o corpo tenha aquela aparência, aquela figura, é a alma. Então, a alma é a vida do corpo. Retirada a alma, o corpo não é mais corpo, é cadáver. Portanto, começa a apodrecer. Seguindo, ainda na questão primeira do De Anima. As almas humanas se assemelham a substâncias superiores, anjos, por poderem conhecer coisas imateriais inteligindo. Elas, no entanto, são inferiores a essas substâncias por ser da natureza da alma humana adquirir o conhecimento intelectivo e material a partir do conhecimento das coisas materiais que se dá mediante os sentidos. Então, a alma humana se assemelha ao anjo. Se assemelha. Mas nós vamos ver depois na Suma Teológica, ele diz, não é da mesma espécie que os anjos, como dizia Orígenes. Por que não é da mesma espécie? Porque é inferior aos anjos. Os anjos são substâncias espirituais. Então vamos lá, vamos colocar aqui na lousa para a gente não se perder. Os anjos são substâncias espirituais. Os homens são substâncias compostas. Corpo e alma. Então, nos anjos não há matéria. Nos anjos não há composição. Os anjos são substâncias espirituais. Se eles são substâncias espirituais, eles conhecem as coisas sem precisar da matéria. Aliás, eles não podem. Eles não têm os 5 sentidos corporais, os anjos. Nós, seres humanos, temos. Então, a forma de nós exercermos a potência intelectiva é mediante as coisas materiais. Então, através dos 5 sentidos do corpo, nós temos acesso às espécies. Nós vemos as coisas individuais e o nosso intelecto abstrai os conceitos. Por exemplo, eu vejo um livro, o sentido da visão capta o livro, não só a visão, mas o tato também.
eu consigo ver a cor, consigo sentir o peso, e aí a minha alma registra esse fantasma, né? Quer dizer, essa espécie, livro. E aí o meu intelecto, que para Santo Tomás não é um órgão corporal, não depende do cérebro, ele vai além do cérebro, né? Aqui nessa terra, aqui nessa vida terrena, utiliza-se do cérebro. Por isso uma pessoa com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, também vai ter dificuldades aqui na vida na Terra, uma vez que aqui a potência intelectiva, né, potência intelecto, se utiliza dos órgãos, então aqui o intelecto pode ter essa deficiência. Mas quando ele se desprende do corpo, quando acontece o estado intermediário, né, a morte, a separação da alma do corpo, imediatamente a alma começa a inteligir, né, o intelecto começa a funcionar a partir das imagens que captou pelos sentidos. Nunca o ser humano consegue inteligir sem a mediação da matéria, né? Nós olhamos as coisas, registramos as coisas individuais e o nosso intelecto consegue abstrair dos individuais os gerais, os universais. Por isso nós conhecemos. Então é o que Tomás de Aquino está dizendo aqui, né? Nós somos, portanto, inferiores aos anjos, porque nós precisamos das coisas materiais mediante os sentidos para inteligir. E os anjos não. Os anjos veem a Deus face a face, né? Eles não precisam da matéria. Continua Tomás de Aquino. O que se corrompe não é a forma, nem a matéria, nem o próprio ser, mas o composto. Por outro lado, diz-se que o ser do corpo é corruptível na medida em que o corpo se priva mediante a corrupção daquele ser que era comum a ele e à alma, o qual permanece na alma subsistente. Assim, embora a alma possa existir por si mesma, não pode, para o complemento de sua espécie, existir sem o corpo. Então, parece uma contradição, mas não é uma contradição. Veja, por um lado, é para fugir daqueles dois extremos, o dualismo de um lado e o monismo do outro. Santo Tomás afirma isso. Por um lado, a alma é subsistente. A alma existe por si, não dependendo do corpo para existir. Se o corpo perece com a morte, a alma não perece, né? Porque seria uma contradição também dizer que a alma perece, que a alma morre, já que o ser subsiste na alma, né? Então, é o que está dizendo aqui. O que se corrompe não é a forma, nem a matéria, nem o próprio ser. O que se corrompe é o composto. Então, quando acontece a morte, o composto se corrompe. Quer dizer, aquilo que unia o corpo à alma se corrompe. A matéria apodrece e a alma subsiste. A alma continua. Mas ela continua num estado de tensão, digamos assim, né? Porque a alma, ela não pode existir sem o corpo, já que ela é a forma do corpo, né? E já que a substância humana é um composto, a natureza humana é um composto. Então, esse é o problema quando nós cristãos falamos, por exemplo, nas missas, por alma de fulano, né? Rezamos para que a alma do fulano vá para o céu, como se isso fosse o definitivo. Se nós perguntarmos ao povo das nossas comunidades, né, ao povo que vai à igreja, o que você deseja assim ultimamente, né? Por último, o que você deseja? Provavelmente a maioria vai dizer: eu desejo que a minha alma vá para o céu. Só isso? Acabou aí? Acabou aí. Você não quer mais nada? Não, não quero mais nada. O suprassumo da felicidade, para a maioria das pessoas, certamente a resposta vai ser essa: é a alma ir para o céu. Acontece que não é, né? Porque a alma no céu, a alma dos santos, né, os bem-aventurados que estão vendo Deus face a face,
a alma deles ainda aguarda a plenitude da vida, que é a ressurreição do corpo. E é por isso que nós, católicos, veneramos as relíquias dos santos. A relíquia dos santos não é... Interessante isso, né? A gente pensar isso. Nós valorizamos, veneramos a relíquia daquele santo não por aquilo que aquela matéria foi. Né? Por exemplo, a língua de Santo Antônio. Ah, essa língua, que bom imaginar, que emocionante imaginar quanto essa língua pregou, com que unção essa língua pregou, etc, etc. Não é para isso que nós veneramos a língua de Santo Antônio. Né? Nós veneramos a relíquia dos santos porque nós cremos que eles vão ressuscitar. Né? Eles vão ressuscitar. Então, a matéria que está ali presente na relíquia, né? Os restos mortais daquele santo, vai ressuscitar. Misteriosamente, não sabemos como. Né? Já que, como sabemos, o que era a matéria do corpo de um santo já se integrou a outras substâncias, inclusive outros corpos humanos também. Aqueles átomos que compunham o corpo de tal santo se dissolveram, né, se desintegraram e hoje estão compondo outros corpos. Então imagine se a gente pensasse a ressurreição como algo da matéria desse mundo, né? Então seria uma contradição. Seria preciso criar mais matéria, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então há que se pensar a ressurreição não como revitalização de cadáveres, pelo amor de Deus. Né? É por isso que Tomás de Aquino diz aqui, o que se corrompe não é a forma nem a matéria, nem o próprio ser, mas o composto. Então, para Tomás de Aquino, a matéria aí não se reduz ao corpo. O corpo apodreceu, mas não se pode dizer que a matéria se corrompeu. Interessante isso, né? O que se corrompeu é o composto, é a ligação, né, é o que unia o corpo à alma. É isso que se corrompe com a morte. Né? Lembramos que matéria é um conceito filosófico, bem mais complexo. Né? Lembre-se da matéria-prima dos gregos. Bom, então vamos seguir. Agora, passando para a questão segunda, do De Anima. Esse De Anima é esse livro aqui, né, que também tem aqui em português, da editora, a coleção Medievalia da E-Realizações. E-Realizações. Né? Questões disputadas sobre a alma, de Santo Tomás de Aquino. Uma edição bilíngue muito boa, muito bonita. Diz então a questão segunda. O intelecto possível não é uma potência fundada em órgão corporal algum, e não obstante é o homem que por ele intelige formalmente, na medida em que o intelecto possível é fundado na essência da alma humana, a qual é a forma do homem. Nós não vamos entrar aqui, nem aqui no De Anima, nem na Suma Teológica, na teoria do conhecimento de Tomás de Aquino, a fundo, né? Porque ele tem uma série de distinções muito minuciosas, o intelecto possível, o intelecto agente, o intelecto passivo, etc, etc. Não vamos entrar muito nesse detalhe, porque não é o nosso objetivo aqui. Né? Mas então, o que interessa aqui é o intelecto, para Tomás de Aquino, não é uma potência fundada em órgão corporal algum. Portanto, há que se diferenciar, distinguir intelecto de cérebro. Nós também, às vezes, se por um lado somos, às vezes, dualistas, por outro lado somos monistas também, materialistas, quando tendemos a falar de intelecto meramente como transações químicas de células neurais, né? Cerebrais. E é mais do que isso. Né? E aqui nós estamos no centro da nossa doutrina sobre a alma, a existência da alma. Né?
Então, o intelecto não é uma potência fundada em algum órgão corporal. Repito, aqui na Terra, aqui na vida terrena, né, na condição de viatores, né, de quem está a caminho da vida bem-aventurada, aqui o intelecto se utiliza do cérebro, mas não é o cérebro, né? E não obstante, é o homem que por ele intelige formalmente, né? É o homem que por ele intelige formalmente, na medida em que o intelecto possível é fundado na essência da alma humana, a qual é a forma do homem. Então o intelecto está na alma e não no corpo. Não é para detrimento da alma que ela seria unida ao corpo, mas para a perfeição de sua natureza. Olha que resposta interessante. Mas que o corpo se lhe tenha tornado um cárcere e a estorve, isso se deu pelo pecado original. Então, Tomás está respondendo aqui a essa questão, né? Ele cita aqui essas influências de Platão e Plotino, em Agostinho, por exemplo, né? Que fala do corpo como um cárcere, e aqui ele explica. A chave está aqui. Por que o corpo, para Agostinho, é visto como cárcere, algo pesado? Por causa do pecado original, mas não por natureza. Agora sim, agora dá para entender Agostinho, né? Então, a união da alma ao corpo não é um castigo. Orígenes chega a dizer que a alma veio se encarnar, né? A alma veio se unir a um corpo como castigo pelo pecado original. O pecado original seria, na verdade, algo anterior ao de Adão e Eva. O pecado original seria da alma, né? A alma recusou Deus e, em punição, Deus mandou a alma para um corpo. Isso não tem nada de cristão, absolutamente. É o espiritismo puro, né? Espiritismo, kardecismo. Então não é para detrimento da alma que ela seria unida ao corpo, mas pelo contrário, para a perfeição de sua natureza. Porque a natureza humana é ser um composto de corpo e alma. Muito bem. Agora passamos para a questão 8ª. No ser composto de corpo e alma, a alma se une ao corpo porque carece de receber espécies inteligíveis a partir das coisas mediante os sentidos, como já falamos. Por que a alma se une ao corpo? Porque o intelecto humano depende de receber espécies a partir das coisas materiais, por meio dos sentidos. E diz Santo Tomás, no início, quando Deus criou, como Deus instituiu o homem, o corpo estava totalmente submetido à alma, ele diz. Por isso o corpo não morria. Pelo pecado, o homem foi privado desse benefício. Aqui Santo Tomás está citando também Santo Agostinho. Essa ideia é original de Santo Agostinho, né? Apesar do homem ser material, né, espiritual e material, nós estudamos na biologia, nós somos do reino animal, portanto, sendo do reino animal, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos, né? Naquilo que nós temos em comum com os animais. Esse é o nosso a nossa sina, né? Mas Agostinho diz, por causa da graça da imagem e semelhança, né, o ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus, receber um intelecto, receber uma alma intelectiva, nossa alma não é vegetativa meramente e nem sensitiva meramente, mas ela é intelectiva. Portanto, nós temos intelecto e vontade, por isso somos a imagem e semelhança de Deus. Isso era a graça, né? O fato de, principalmente a semelhança, né?
porque a imagem não se perdeu com o pecado, mas a semelhança se perdeu com o pecado original. Enfim, então, antes do pecado original, o corpo estava totalmente submetido à alma, assim como a alma estava totalmente submetida a Deus. É uma sequência. Santo Tomás diz: a alma é a vida do corpo, assim como Deus é a vida da alma. A mesma relação. Repito, a alma é a vida do corpo, como Deus é a vida da alma. Então, já que o homem pecou, Deus deixou de ser a vida da alma. Por isso a alma deixou de ser, de governar o corpo. Houve uma desordem, portanto. Quebrando-se essa relação de dependência da alma em relação a Deus, quebrou-se também a submissão do corpo à alma. E por isso o homem passa a morrer. Ele não morria no início. A imortalidade consistia nisso. Pelo pecado, o homem foi privado desse benefício e passou a morrer. Bom, agora vamos para a Suma Teológica. A parte primeira da Suma Teológica, que é o estudo do último Tomás de Aquino, o mais... tanto que Tomás de Aquino morreu, ele ainda estava escrevendo a Suma, É a obra da maturidade. Então, vamos primeiramente ver como se arranja, como se organiza a primeira parte da Suma. Toda a primeira parte. Então, a Suma Teológica tem parte primeira, aí ele escreveu a parte segunda, depois escreveu a parte terceira. Então, Santo Tomás decide dividir a parte segunda em duas. Mas naquela época não havia editor de texto. Então, o que ele faz? Ele divide a segunda parte em duas. A prima secunda, a primeira parte da segunda, e a segunda parte da segunda. Então, foi assim que Santo Tomás fez. Então, tinha a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Como ele não podia editar, chamar isso aqui, por exemplo, de quarta parte e colocar uma terceira aqui, o que ele fez? Ele subdividiu a segunda. Então ficou assim: primeira da segunda e segunda da segunda. Certo? Ele dividiu a segunda parte em duas. Então, a primeira parte é o que nos interessa aqui. A primeira parte da Suma Teológica está dessa forma dividida. Primeiro, a questão primeira, teologia como ciência. Esses títulos foram dados pelo editor da Loyola aqui. Então, a teologia como ciência. Se é possível conhecermos Deus. Depois, as questões de 2 a 26, ele fala do Deus único. A essência divina, portanto. Natureza divina. As questões 27 a 43, ele fala das relações entre Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, ele fala da Trindade. O Deus que é um em 3 pessoas. As questões 44 a 49, ele fala do Deus Criador. É a doutrina da criação. Depois, de 50 a 64, ele fala do mundo invisível, os anjos. Questões 65 a 74, ele ainda falando da teologia da criação, analisa a obra dos 6 dias. E fala de toda a criação, dia por dia. A questão 75 até a questão 89, ele fala do homem, que é o que nós estamos analisando aqui agora. Em seguida, questão 90 a 102, ele fala das origens do homem. 103 a 119, o governo divino. Como é que Deus intervém, como é que Deus governa e, com a sua providência, sustenta o ser
de todas as criaturas. Tá, então é assim que se organiza a parte primeira da Suma. O que nos interessa aqui é, como eu disse, questão 75 a 89. Aqui está então a questão 75 até a questão 89. O homem, tratado do homem. Então, a questão 75, ele fala do homem composto de substância espiritual e corporal. É o que nos interessa aqui nessa nossa aula. Questão 76, a união da alma com o corpo. Como é que se une a alma ao corpo? As questões 77 a 82, ele fala das potências da alma. As potências mais importantes são memória, intelecto e vontade, mas também todas as outras, a sensibilidade, etc. Né? Depois a questão 83, ele fala do livre-arbítrio, e as questões 84 a 89, fechando o tratado sobre o homem, ele faz a sua teoria do conhecimento, o pensamento humano. Então veja como é a antropologia teológica de Tomás de Aquino. Embora nós não possamos limitar, né, dizer que tudo que está dito aqui encerra a antropologia de Tomás de Aquino. Não. Por exemplo, tem coisa aqui que ele não disse lá no Tratado De Anima. E tem coisa do De Anima que ele não diz aqui. Então vamos começar a questão 75. Sempre uma pergunta, né? O homem composto de substância espiritual e corporal. A essência da alma. Qual é a essência da alma? Para Tomás de Aquino, porque para Aristóteles, falar de natureza, né, ou falar de essência, dá na mesma, né? Falar de natureza ou de essência é falar de definição. O que é? Em latim, quid est. Os teólogos, os filósofos, usam essa palavra quiditas, tirando aqui o quid desse pronome quid est. Então, quiditas poderia ser traduzido para o português como a oqueidade. Oqueidade. Oqueidade, quer dizer, o que a coisa é. Né? Isso é, quando nós falamos natureza humana, nós estamos dando uma definição, o que o homem é. O conteúdo desse conceito de natureza é a sua definição. Então, a essência da alma. Primeira pergunta de Tomás. A alma é corpo? Eu peguei aqui apenas o resumo do resumo, obviamente, né? O texto é muito longo. Então ele diz, a alma é o primeiro princípio de vida dos seres vivos. É o ato do corpo. Quer dizer, é o que faz o corpo existir, não apenas em potência. Vamos lembrar que, para Aristóteles, forma e matéria. A forma existe em ato, a matéria existe em potência. Matéria sem forma, para Aristóteles, é uma coisa que não se pode pensar. Então, é o que nós chamamos de matéria-prima. Então, vamos imaginar, porque só se pode imaginar mesmo, não tem existência. Né? Uma matéria sem forma não existe, não tem existência. É só essência. Né? Por isso Tomás é chamado de realista. Porque para ele, as coisas que existem só em essência têm realidade.
existem realmente, né? Embora não tenham existência ainda, elas têm uma essência. Então, a forma, a matéria é algo que só existe em potência. Quer dizer, pode ser 1000 coisas. Quando a matéria ganha uma forma, né, que a faz ser uma coisa, então a matéria se torna ato. Então, por isso ele diz: a alma é o ato do corpo. Vamos tentar entender isso da seguinte forma. Essa carne, esses ossos, esse sangue, essa substância química, né, que forma o meu corpo, existe em potência. Pode ser 1000 coisas diferentes. Como é que essa matéria vai existir em ato? Ela ganha existência em ato quando recebe a forma, que é a alma. Então, no momento da concepção, quando se une o espermatozoide com o óvulo, ali a matéria está como potência. E o que dá ato, o que faz com que... Imagina, na hora da concepção, né, cada espermatozoide unido a cada óvulo poderia dar uma pessoa totalmente diferente uma da outra. São inúmeras possibilidades. A matéria está em potência. Quando recebe uma alma, essa matéria, ao ser criada, logo recebe a infusão de uma alma. A alma dá forma ao corpo. Dá, portanto, ato. Leva o corpo a existir em ato. Então, o corpo que ali está em potência pode ser de 1000 formas diferentes. Ao receber a alma, ele ganha ato. De potência, ele se torna ato. Portanto, a alma é o ato do corpo. É isso que Santo Tomás está dizendo aqui, né? A alma é o ato do corpo. O artigo 2º. A alma humana é algo subsistente? Se pergunta Santo Tomás. Quer dizer, a alma existe por si mesma? Ela vai permanecer depois da morte ou não? Então Tomás diz: a alma humana é o princípio da operação do intelecto. E para que possa conhecer os corpos, ela mesma não pode ser corpórea. É incorpórea. Portanto, é subsistente. É interessante que, e por isso Santo Tomás é chamado de intelectualista. Porque para Tomás o intelecto tem a primazia. O intelecto tem a primazia. Veja que a imortalidade da alma, para Tomás, está fundada no intelecto. É por causa... Veja, o intelecto tanto é a base para compreendermos a imortalidade da alma, como para justificar por que a alma precisa do corpo. A chave para compreender o homem em Tomás é a teoria de conhecimento, portanto. É o fato de nós sermos intelecto. A alma tem uma potência chamada intelecto. E por causa da natureza humana, Deus nos criou assim, precisar da matéria, dos sentidos corporais para inteligir, é por isso que nós somos, a alma é imaterial. Porque, para Tomás, se o entendimento, se o intelecto, né, o conhecimento produzido pelo intelecto é universal, portanto, é algo imaterial. Então, o intelecto não pode ser algo material, porque ele comporta algo imaterial. Né? Então, ele também tem que ser imaterial. O intelecto, ao produzir um conhecimento, a razão, uma ideia, um conceito universal. Né? Por exemplo, se eu consigo pensar, né, humanidade, se eu consigo pensar algo que é universal, que é uma ideia abstrata, humanidade, quer dizer que o meu intelecto é imaterial.
Né? Se eu só conseguisse... Assim é a limitada razão dos animais irracionais. Os animais irracionais, eles não conseguem inteligir, eles não conseguem abstrair, eles não conseguem ver universais. Eles só conseguem enxergar indivíduos. Né? O cachorro não consegue formar a ideia de ser humano, humanidade, em geral. Ele só consegue ver um homem, outro homem, outro homem. Né? Ele não consegue entender que aqueles seres que estão ali todos são da mesma espécie. São edições ou são exemplares da mesma espécie. Não. Para os animais, cada coisa que existe é completamente diferente uma da outra. Eles não conseguem ver, eles não conseguem fazer isso que nós fazemos, que é organizar as coisas em espécie, gênero, classe, família, filo, reino. Isso é uma capacidade humana, portanto. É da alma intelectiva. Então, a alma é algo subsistente? Sim, é algo subsistente. Artigo 3º. As almas dos animais irracionais são subsistentes? Diz Santo Tomás. Os sentidos se distinguem do intelecto. A alma sensitiva não tem subsistência, somente a alma intelectiva. Tá certo? Então, as almas dos animais irracionais são subsistentes? Não. Quando perece o corpo do animal, perece também a sua alma, já que a alma do animal é a alma sensitiva. Vamos lembrar aqui aquela teoria antiga, né? A alma intelectiva, alma sensitiva, alma vegetativa. Existe uma hierarquia, né? A alma vegetativa é o princípio de vida que dá ser aos vegetais. Né? A alma sensitiva é o princípio do ser dos animais. Aqueles que, além de vegetar, né, de ter um organismo vivo, tem também sentidos. E a alma intelectiva, além de ter a vegetativa e sensitiva, ela também intelige, ela também tem intelecto e vontade. Né? Então, aqui é a nossa alma. Aqui dos animais irracionais. E aqui das plantas. Então, as almas dos animais irracionais são subsistentes? Não, diz Santo Tomás. Não, as almas dos animais, elas não são subsistentes. Ou seja, isso significa dizer que quando morre o corpo, morre também para eles a alma. Seguindo. A alma é o homem? Olha que interessante essa pergunta. Já que para Santo Agostinho, como nós vimos, às vezes parece que a alma é o homem. Mas não, a alma não é o homem. O homem é alma mais corpo. Então, Santo Tomás responde assim: o homem é a alma, mas este homem não o é, pois é composto de alma e de corpo. Olha só que interessante. Nem mãos, nem pés podem ser chamados de pessoa, e nem a alma, pois ela é uma parte da espécie humana. A espécie humana inteira é composto de corpo e alma. Então, assim como eu não posso dizer esta mão aqui é o Juliano, ou esse pé aqui é o Juliano, eu não posso dizer essa alma aqui é o Juliano. Não. O Juliano é o composto, corpo e alma. Agora, olha que interessante esse argumento. O homem é a alma, mas este homem não é. Porque este homem, quando eu estou falando, portanto, né, em outras palavras, seria o seguinte. Né? Se eu falo homem como humanidade, em geral, né, como um universal,
Então, sim, posso dizer que a alma é o homem. Mas se eu falo este homem, fulano de tal, né? Aí, porque, veja bem, quando eu falo homem em geral, qual é a forma do homem em geral? Humanidade. A forma do homem em geral é a humanidade. Do indivíduo humano é que é a alma. Né? Quando eu falo do homem em geral, a forma é a humanidade. É o que faz com que o homem seja humano? O homem em geral seja humano? A humanidade, a natureza humana. Então, o que é humanidade no geral é a alma no indivíduo humano. Dá para entender? Aquilo que é, no geral, é a humanidade. No homem, é a alma. Então, quando eu falo este homem especificamente, não o homem em geral, aí eu não posso falar que a alma dele só coincide com o seu ser. Embora o ser habite na alma, a natureza humana não é só ser alma, é ser alma e corpo. É meio complexo, mas, enfim, dá para entender, né? Artigo 5. A alma é composta de matéria e forma? Né? Não, não é composta de matéria e forma. A alma não tem matéria por ser a forma do corpo e por ser intelectiva. Como já falamos, não conhece somente os singulares, mas também os universais. Já que a alma conhece os universais, ela não pode ser matéria. A alma não tem matéria, ela é só espiritual. A alma é espiritual e não material. A alma humana é corruptível? Interessante, muito importante essa pergunta do artigo 6. Aí Tomás responde: a alma humana, princípio intelectivo, é incorruptível. As almas dos animais se corrompem quando o corpo se corrompe. E a alma humana não pode se corromper. Já falamos disso, né? Então é muito importante entendermos isso, porque existem escatologias por aí pregando, ensinando doutrinas estranhas ao cristianismo católico, né? Por exemplo, a teoria da ressurreição na morte. Eles dizem assim: no momento que morre a pessoa, morre a alma. E, portanto, já que não existe alma penada fora do corpo, então no momento da morte a pessoa ressuscita. Essa não é a doutrina católica, certo? Então, por favor, não aceitem essa doutrina porque ela não é católica, ok? É muito importante entendermos a dinâmica dessa relação do corpo e da alma, né? Entendermos como funciona na mente de Tomás essa relação entre o corpo e a alma. Os dois se relacionam o tempo todo, né? Artigo 7. A alma e o anjo são de uma única espécie? De uma mesma espécie? Como já falamos. Não, pois nas substâncias incorpóreas não pode haver diversidade numérica sem diversidade específica, já que a matéria assinalada é o princípio de individuação das substâncias. O que quer dizer isso? Então, para Tomás, já que os anjos não têm matéria, então os anjos não precisam de individuação. Cada substância angélica é composto de um único exemplar. Então, não existe entre os anjos espécies de anjos, né? Como entre nós aqui no reino animal.
Existe a espécie do chimpanzé, a espécie da baleia, a espécie do cachorro, a espécie do homem, né? E dentro da espécie existem vários indivíduos. Entre os anjos não é assim. Não existe uma espécie chamada anjos, outra espécie chamada arcanjos, outra espécie chamada querubins, outra espécie chamada serafins, etc. Não. As categorias angélicas são de outra ordem, não são espécies. Para os anjos, cada indivíduo é o único exemplar da sua própria espécie. Por que isso? Porque eles não têm matéria, né? O que é o princípio da individuação das substâncias compostas? É a matéria assinalada. Matéria assinalada quer dizer, para Aristóteles, né? Matéria assinalada pela categoria da quantidade. É isso aqui que faz com que surjam indivíduos na espécie humana. Quando a matéria-prima recebe uma forma, né? Ou o contrário, quando uma forma recebe uma matéria definida, uma matéria com dimensões, com quantidade, quer dizer, né? Com tamanho, com peso. Então, quando uma substância, uma alma, recebe uma porção de matéria assinalada, surge um indivíduo humano. Se eu tiro a matéria assinalada, a matéria quantificada, né? O que sobra? Uma alma? Não, sobra a humanidade. Olha que interessante, né? Então, eu tenho aqui a humanidade. Quando esse conceito geral, universal, humanidade, recebe uma quantia, uma quantidade de matéria específica, o que era humanidade passa a ser alma. Certo? Então, a matéria assinalada pela categoria da quantidade é que faz a individuação da substância. É isso que Tomás está dizendo aqui. Então, a alma e o anjo são da mesma espécie? Não, por isso. Porque nas substâncias incorpóreas, no caso dos anjos, não pode haver diversidade numérica. Não há mais do que um único anjo numa espécie. Sem diversidade específica. Diversidade específica quer dizer diversidade dentro da mesma espécie, né? Já que a matéria assinalada é que é o princípio da individuação das substâncias. Agora passamos para a questão 76. O artigo 1º é: o princípio intelectivo se une ao corpo como forma? O princípio intelectivo se une ao corpo como forma? Tomás responde: o intelecto, princípio da ação intelectiva, é a forma do corpo humano. A natureza de cada coisa é revelada por sua operação. A operação própria do homem é conhecer. Aqui é que Santo Tomás diz: o que nos distingue dos animais é o entendimento, é o intelecto, é a razão. Santo Tomás aqui segue Santo Agostinho. O que mais nos diferencia dos animais é o intelecto. Então, princípio intelectivo é a mesma coisa que alma. Ele está dizendo a mesma coisa de outras formas, né? O intelecto é o princípio da ação intelectiva. É a forma do corpo humano. Já que a operação própria do homem é conhecer. Mais uma vez se percebe o intelectualismo de Tomás. Artigo 2. O princípio intelectivo se multiplica com a multiplicação dos corpos? Sim, porque o intelecto é parte ou potência da alma. É impossível que haja uma única forma de várias coisas numericamente distintas. Ou seja, é impossível que um único intelecto seja intelecto de mais de uma pessoa. Cada alma, portanto, cada pessoa, possui um intelecto. Há no homem, além da alma intelectiva, outras almas essencialmente diferentes? Tomás responde: não.
no homem, a alma vegetativa, sensitiva e intelectiva é numericamente a mesma. Certo? É aquilo que eu falei lá atrás. Alma intelectiva inclui as outras duas almas, né? Não é que são 3 almas. Elas são numericamente a mesma. Aqui, vegetativa, sensitiva e intelectiva são as potências da alma. Por exemplo, a alma, o que é a alma vegetativa? É a potência, por exemplo, que faz com que o ser cresça, se desenvolva. O que é a alma vegetativa? É a potência que faz o ser, além de crescer, sentir. O que é a alma intelectiva? É a potência que faz o ser, além de crescer e de sentir, inteligir, querer, pensar, deduzir, etc. Há no homem outra forma além da alma intelectiva? Não. Pois a forma substancial dá o ser de modo absoluto. Então não há outra forma, há somente uma forma no homem, que é a alma intelectiva. A forma substancial. Une-se a alma intelectiva de modo conveniente a este corpo? Aí Tomás responde: não é a forma que está ordenada à matéria, é antes o contrário, quer dizer, é a matéria que está ordenada à forma. A partir da forma se deve compreender a razão pela qual a matéria é tal. A partir da forma é que se compreende a razão pela qual a matéria é tal matéria. Então, o que faz com que este corpo seja do Juliano e não do Antônio, do José, é esta alma intelectiva. Artigo 8º. A alma está toda em cada parte do corpo? Tomás responde: já que está unida ao corpo como forma, a alma deve encontrar-se no corpo inteiro e em cada uma de suas partes. Porque existia na antiguidade algumas teorias esotéricas, repetidas ainda hoje, né, de que a alma teria uma sede. Lembra do monismo de Spinoza, né? Que teria uma glândula situada aqui, que é a sede da alma, né? Não. A alma não está numa parte. Existem teorias, né, de que a alma seria o coração. Outra de que a alma seria uma parte do cérebro, né, a parte frontal do cérebro, etc. Não. A alma está toda em cada parte do corpo. Cada parte do corpo que está viva é a alma que está ali. É por isso que, inclusive, surge a tradição de missa de sétimo dia, né? Por quê? Porque se pensava o seguinte: enquanto há uma célula viva no corpo, a alma está ali. Se a alma é o princípio de vida, então morre o corpo. A pessoa morre. Mas as células continuam vivas por um tempo. Hoje já se sabe, por exemplo, que mesmo um corpo em estado de putrefação continua crescendo o cabelo, crescendo as unhas. Quer dizer que as células vão morrendo gradativamente. Na mesma medida que as células vão morrendo, o corpo vai apodrecendo, né? Então, bom, a alma não sai do corpo. Segundo essa visão antiga, né, a alma não sairia do corpo de uma vez só. Mas ela vai saindo aos poucos, à medida que as células vão morrendo, né? Essa não é a visão católica, obviamente. Para nós, no momento da morte, a alma sai do corpo. E se há algumas células vivas, elas já estão, pela inércia, elas já estão morrendo, né? Elas já começaram a morrer, porque não tem mais a alma ali. Já começaram a morrer, embora ainda haja elementos de vida ali, né? Já está se deteriorando. Então a alma está em toda a parte do corpo, né? Ela não está localizada numa parte, mas ela está no corpo todo, fazendo com que o corpo seja o que ele é, corpo.
Pergunta ele na questão 77, artigo 2. Há muitas potências na alma? Sim, por dois motivos. Primeiro, porque a alma humana deve se aperfeiçoar até alcançar a bem-aventurança. Então, ele diz que há várias potências e nós precisamos ir das potências inferiores para as superiores. Que é isso que significa o corpo ir se submetendo à alma até a bem-aventurança. O outro motivo pelo qual há muitas potências é que a alma humana está na fronteira das criaturas espirituais e corporais. Por isso, nela se reúnem potências das criaturas espirituais. Nós temos intelecto e vontade, assim como os anjos, e potências das criaturas corporais. Nós temos aparelho reprodutor, digestivo, etc. São potências dos seres corporais, das criaturas corporais. Então, o ser humano participa, vamos dizer, ele está aqui na Terra participando do mundo espiritual pela sua alma intelectiva, né, e participando do mundo material. O homem é a fronteira entre o mundo visível e o mundo invisível, para Tomás de Aquino. Né? Artigo 8. Todas as potências da alma permanecem na alma separada do corpo? Tomás responde: as potências se referem à alma, inteligência e vontade. As potências que se referem à alma, As potências que se referem à alma permanecem no corpo, isto é, a inteligência e a vontade. Já as potências da parte sensitiva e vegetativa não permanecem em ato, só em potência. Quais são essas potências? Né? Por exemplo, aquilo que eu falei, o aparelho reprodutor, o aparelho digestivo, a nutrição. Né? Essas potências, enquanto a alma está separada do corpo, elas só existem em ato. Só existem em potência, não existem em ato, porque não tem o corpo ali. Claro, porque se são potências corporais, ali no estado intermediário, né? Quando a alma se separa do corpo, à espera da ressurreição. É claro que o homem não pode usar essas potências em ato, essas potências corporais. Só quando vier a ressurreição, aí sim. Por isso, Jesus ressuscitado pede algo para comer. Ele pode comer peixe, né? Na praia. Por quê? Porque ele está ressuscitado. Não é uma alma penada, não é um fantasma, ele insiste em dizer. Né? É um corpo humano, glorificado, né? Glorioso, ressuscitado. Mas um corpo em que todas as potências, inclusive as sensitivas e as vegetativas, no caso do ressuscitado, estão ali, sim, em ato. Embora nós não saibamos como funciona isso, só quando chegarmos lá. Questão 79, estou pulando aqui, é óbvio, né? São várias coisas, são várias perguntas, várias questões. Estou só com aquilo que nos interessa mais. O intelecto é uma potência da alma ou é a essência da alma? Tomás diz, sim, o intelecto é uma potência da alma e não sua essência. Somente em Deus conhecer é a mesma coisa que seu ser. É isso que nós chamamos de simplicidade, né? Simplicidade de Deus. Em Deus, cada potência ou cada atributo, né, é igual ao ser de Deus. Nós não somos assim. Nós somos compostos também nesse sentido. Não só compostos de corpo e alma, mas compostos de partes. Nós somos complexos. Né? Já Deus é sumamente simples. Porque, por exemplo, a misericórdia de Deus coincide com o seu próprio ser. O próprio ser de Deus é a misericórdia. E, ao mesmo tempo, o próprio ser de Deus é a justiça. Por isso aqui se fala que para Deus não há qualquer distinção entre misericórdia e justiça, já que todos os atributos de Deus coincidem com o seu próprio ser.
Então, resumindo, para a gente ir encerrando, né? Resumindo, a alma não depende do corpo para existir. Ao contrário, o corpo é que depende da alma para existir. Como eu disse, o corpo sem a alma não é corpo mais, é cadáver só. E a alma sobrevive ao corpo. Segundo, o sujeito de todas as ações humanas é o composto, a pessoa inteira, e não somente o corpo ou engoliu aqui a palavra alma. O sujeito de todas as ações humanas é o composto e não somente o corpo ou somente a alma. Isso vale também para quando a gente fala de Cristo. É a mesma reflexão que se faz sobre Cristo na sua natureza divina e humana. Quem age não é natureza humana nem natureza divina. Quem age é a pessoa. Portanto, quem nasceu de Maria? Os protestantes, algumas linhas protestantes vão dizer assim, não, quem nasceu de Maria é somente a natureza humana. Não, natureza não nasce de mulher. Quem nasce de mulher é uma pessoa. Portanto, a pessoa do Filho de Deus humanado nasceu da Virgem Maria. Por isso é que ela é mãe de Deus, não é só mãe da natureza humana. Porque o sujeito é a pessoa, não é a natureza. No caso de Cristo, só a natureza humana é a pessoa e a pessoa é divina. Portanto, Maria é mãe de Deus. Né? Assim como quem morre na cruz não é só a natureza humana. Né? Mas Deus é imortal, é verdade. Mas a pessoa é que morre. Né? Embora a natureza divina de Cristo não morra, porque Deus é imortal. Mas a pessoa assumiu a natureza humana. Né? Então quem morre na cruz é a pessoa. O sujeito é a pessoa inteira, é o composto, portanto, né? No caso do ser humano. É o composto e não só o corpo ou só a alma. O corpo sem a alma não é um corpo humano, mas um aglomerado de corpos, células, que sem o princípio da vida que lhe dá o ser, se desintegra. Então é interessante, né? O que faz com que eu seja um corpo só é a minha alma. Tira a alma, eu não sou só um corpo, eu sou milhões de corpos. Cada célula, cada bactéria que habita em mim, né? Cada neurônio é um corpo. Interessante isso, a visão de Tomás, né? A alma é o que dá ser, o que dá a humanidade a esse corpo, né? A essa matéria, essa porção de matéria que está aqui. Né? No estado intermediário, a alma não é a pessoa inteira. Ela anseia pela ressurreição. É aquilo que eu falava. Existe uma tensão, entre aspas, né? A alma no estado intermediário está em tensão, ela tende a se reunir de novo ao corpo. Portanto, os santos que estão na glória de Deus estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Né? Toda a criação geme e sofre, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a parousia. Também as almas dos santos que estão no céu, eles não estão ressuscitados. As almas somente, eles estão no estado intermediário. Também as almas dos santos anseiam pela reunião aos seus corpos. É o homem inteiro, quer dizer, o composto, que adquire conhecimento, não somente a alma. Por quê que é o composto? Porque a alma depende das espécies que entram na alma pelos sentidos. Então, o homem depende do corpo para conhecer. A natureza do homem é essa. O corpo lhe dá os dados sensíveis e a alma os abstrai e os transforma em ideias, em conceitos. Né? Essa é a nossa natureza. Nós precisamos do corpo para conhecer o que quer que seja. Nesta vida, o homem depende da experiência sensível para conhecer. Mesmo Deus, diz Frederick
Copleston, né? Mesmo Deus. Nessa vida aqui, até para conhecer Deus, nós dependemos da experiência sensível. Por isso Jesus fala em parábolas, né? Por isso tudo que nós podemos falar de Deus é por analogia, é por metáfora. Né? Por quê? Porque nós aqui dependemos da experiência dos 5 sentidos. Depois da morte, no estado intermediário, antes da ressurreição, a alma não pode exercer seus poderes sensíveis, mas pode conhecer a si mesma e os seres espirituais. Olha que interessante. As almas dos santos, né, no céu, que estão no estado intermediário, as almas do purgatório também, elas não podem exercer seus poderes sensíveis, porque elas estão, né, desprovidas do corpo. Então, é por isso que nós dizemos que no céu, depois da morte, não se pode conhecer mais nada, nós seres humanos. Só depois da ressurreição. Nós não conhecemos mais nada, nós não mudamos de opinião, não há conversão, né, depois da morte. Por quê? Porque nós estamos privados do corpo. Nós só podemos conhecer as coisas mediante os sentidos corporais. A não ser a alma conhecendo a si mesma. Aí sim. Porque aí não depende dos sentidos. Então a alma, no estado intermediário, ela só pode se relacionar consigo mesma e com os seres espirituais. Está entendendo por que não existe comunicação entre mortos e vivos? Aquilo que Jesus falou na parábola, né, do rico e Lázaro. É impossível alguém daí passar para aqui. Por quê? Porque a alma no estado intermediário, a alma separada do corpo, ela está privada dos seus poderes sensíveis. Tudo aquilo que ela depende do corpo para fazer, para conhecer, lá ela está privada. Ela não pode, por exemplo, conhecer as coisas aqui da Terra. A alma não pode me ver. A alma do meu antepassado, né, do meu ente querido, não está me vendo. Por quê? Porque lá ela não tem o sentido da visão. Por ser um ser humano, ele precisa, né, do corpo. E como lá ele está sem o corpo, ele não pode me ver. As almas só podem se ver a si mesmas, que aí não depende do corpo, né, assim como nós também, o autoconhecimento, né, não depende do corpo. E conhecer Deus, e ver Deus. Eles estão vendo Deus face a face, estão vendo os anjos, né, estão vendo as outras almas, mas não estão vendo nós aqui, porque elas não podem ver o que é material, nem ouvir, né, o que é material. Muito bem. Agora, porque as almas dos santos participam de Deus, elas estão em Deus, aí sim, diz Tomás, aí sim, tudo que elas participam, por exemplo, as almas dos santos podem ouvir orações ao mesmo tempo. Nossa Senhora, os santos todos podem ouvir várias orações feitas na mesma hora, em vários lugares diferentes. Mas não por elas mesmas, por estarem participando de Deus. Por si mesmas elas não podem, né? Mas por participar de Deus. Agora, depois que aquelas almas se reunirem aos corpos na ressurreição final, aí sim vai ter conhecimento pleno de tudo. Muito bem. Para terminar, uma consideração aqui sobre essa ilustração que eu acho muito interessante. Deixa eu aumentar aqui. Quando nós falamos lá na carta, vamos ler aqui, né? São Paulo falando na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: O Deus da paz vos conceda santidade perfeita e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. São Paulo fala, então, de 3 dimensões
na pessoa humana. Aqui eu achei essa ilustração em inglês, mas dá para a gente entender, né? Então, alma é a dimensão psicológica, onde existe a autoconsciência, a consciência de si. Né? Autoconsciência, consciência de si. Então, para Paulo, isso é a alma. É a mente, mente, são as emoções, é a vontade. Né? Isso é a alma, são as potências da alma. As potências superiores, o intelecto e a vontade, e as potências inferiores, as emoções, os sentimentos, etc. Né? Isso é a alma. E é pela alma que nós nos relacionamos com os outros. Olha que interessante. Tem essa outra dimensão que é o corpo, a dimensão fisiológica. Então, se a alma é a dimensão psicológica, o corpo é a dimensão fisiológica. Consciência do mundo. E é pelo corpo que nós nos relacionamos com o ambiente à nossa volta, as outras criaturas. E há uma terceira dimensão que Paulo chama de espírito. A dimensão espiritual, consciência de Deus. Por essa dimensão aqui que nós nos relacionamos com Deus. Aqui estão a intuição, aquilo que está além do psicológico, além do intelectual, a intuição, a consciência e a comunhão. E aí tem as relações, né? O corpo se relaciona com a alma se relaciona com o espírito. Mas olha que interessante, o corpo não se relaciona diretamente com o espírito. O que significa isso? Quando Deus se comunica conosco, ele o faz pelo espírito. Essa nossa dimensão do transcendente, da abertura para o transcendente. É aqui que os dons do Espírito Santo agem, é aqui que, né, as moções do Espírito Santo, Deus toca a nossa intuição, né? É aqui que Deus se manifesta. E nós não temos necessariamente acesso direto. Deus pode estar agindo, isso aqui São João da Cruz nos diz, né? Deus pode estar agindo diretamente no espírito e a minha mente nem está sentindo nada. Por isso que nós, na vida espiritual, falamos, né, da aridez espiritual. O que é isso, né? Eu posso estar em profunda aridez, minhas emoções não estão captando nada, mas Deus está agindo profundamente no meu espírito. Né? Porque eu não tenho percepção direta do meu espírito. Entre corpo e alma existe uma ligação direta, mas entre corpo e espírito não. É interessante pensarmos o ser humano a partir desta relação corpo e alma, né? É isso que nós vimos nessa aula e espero que tenha contribuído para a nossa reflexão antropológica, na antropologia teológica. Deus abençoe todos vocês.